Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, domingo, 13 de junho de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast de produção do Grupo Espírita Gabriel Delany. Assim que o grupo for retornar com as palestras públicas presenciais, divulgaremos nas nossas redes. Siga-nos Instagram, YouTube e Facebook @GEGADESPírita. Hoje estamos recebendo como convidado o trabalhador da casa, trabalhador do GEGADE, o Robson Santos. Ele vem falar sobre o tema Mundos Habitados. Robson, bom dia, seja bem-vindo. Agora é com você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme você esteja ouvindo este podcast do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany, aqui na cidade de Caruaru, interior de Pernambuco, Brasil. Nós estamos continuando essa série sobre os princípios do Espiritismo, os princípios básicos do Espiritismo. Meu nome é Robson Santos, sou participante da casa do GEGAD e aqui vou comentar hoje sobre um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. A ideia do universo habitado por outros planetas, constituído de seres inteligentes, tem sido constante ao longo da história da humanidade, desde as épocas mais antigas, gregos, egípcios, as civilizações mais antigas têm sempre se debruçado sobre a interpretação das estrelas, encantado com o universo. Diante de uma noite estrelada, ficamos como que abismados, ficamos como que maravilhados diante da imensidão do cosmos, que até hoje instiga os pesquisadores da ciência. Nós vivemos, por exemplo, num sistema solar, um sistema planetário que tem uma estrela como o Sol, que é uma estrela comum. Juntando vários sistemas planetários, que se tem um Sol como centro, uma estrela como centro, nós vamos ter a Via Láctea, por exemplo. A Via Láctea é uma galáxia que é esse conglomerado imenso de estrelas, uma espécie de arquipélago de estrelas. Tem-se a ideia de que temos na Via Láctea de 100, podendo chegar a 400 bilhões de estrelas, constituídas por sistemas planetários. O universo, por sua vez, é formado de centenas de galáxias, que por sua vez possuem centenas de bilhões de estrelas, ao ponto de nós fazermos um cálculo aproximado de que o universo possa ter 10 sextilhões de estrelas. Isso nos coloca de uma forma tão pequena, tão minúscula, que ficamos aí das tolices humanas, daquelas pessoas que se envaidecem soberbamente, porque nós não somos praticamente nada diante os elementos do universo. Somos minúsculos na imensidão do cosmos. Até o momento, a ciência que estuda as estrelas, os astros, a astronomia, por exemplo, ela não detectou nenhum sinal de vida inteligente fora da Terra. Diante dessa imensidão de estrelas, de planetas, nenhum deles, até o momento, apresentam características até onde as sondas espaciais, os telescópios, as naves espaciais orientadas pelos seres humanos, até onde pôde chegar, não detectou nenhum sinal de vida nos planetas, nos satélites, nos pontos mais distantes do universo. O sistema solar, por exemplo,
que nós participamos, temos a estrela maior, o Sol, que comanda esse sistema planetário, em torno do qual planetas como Vênus, Júpiter, Saturno, Marte, a Terra, esse sistema planetário, somente nós possuímos vida inteligente. A Terra, o Sol, por sua vez, ele se torna, considerando na Via Láctea, uma estrela comum. Porque, por exemplo, se nós, só para termos uma ideia de dimensão, de tamanho, se nós, enquanto Terra, somos uma pequena bola diante da esfera do Sol, o Sol, por sua vez, se torna uma pequena bolinha diante de estrelas supergigantes, como Rigel e Betelgeuse. São estrelas enormes. Isso tem preocupado profundamente os cientistas, e até hoje os grandes telescópios apontados para o universo, as cápsulas espaciais que fazem sondagens em outros planetas, Marte, Júpiter, e até onde esses satélites podem chegar, não detectaram nenhum rastro de vida inteligente fora do planeta Terra. Ao mesmo tempo, as grandes religiões, as grandes civilizações do passado ficaram como que encantadas diante essa imensidão do cosmos, dentro de um paradoxo. Se existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como ela poderia criar um universo, um campo onde existe sós, sistemas planetários, galáxias imensas, e apenas um minúsculo planeta como a Terra seria possível desenvolver uma vida inteligente? Então, muitas filosofias, muitas doutrinas consideradas esotéricas desenvolveram essa concepção mais abrangente de que não somente na Terra há vida inteligente, mas em outros pontos do universo. Isso embora a ciência, a astronomia, por exemplo, não tenha detectado nenhum outro planeta ou mantido contato com seres inteligentes que habitam alguma parte deste universo. Nós ficamos encantados com o Espiritismo enquanto ciência espiritualista, enquanto filosofia, porque ela tem essa perspectiva de que existem de fato outros planetas, outros orbes habitados por espíritos em variados níveis de evolução. Um dos expoentes do espiritismo clássico é o Camille Flammarion, ele que foi um astrônomo autodidata e que foi reconhecido à sua época pelos estudos, pelos seus conhecimentos. E ele, como espírita, ele desenvolveu a tese da pluralidade dos mundos habitados. O Sr. Allan Kardec, assim como os espíritos que o assessoraram, estabelecem nas obras básicas do espiritismo essa ideia. Nós vamos ver, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, na primeira parte, nós temos no capítulo 3 da criação o tópico pluralidade dos mundos. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, o Mundo dos Espíritos, nós vamos ver no capítulo 4 da pluralidade das existências, o Sr. Allan Kardec dedicando um tópico sobre encarnação nos diferentes mundos e transmigração progressiva. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 3, o capítulo intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, onde o Sr. Allan Kardec, juntamente com os espíritos, vão apresentar a ideia de diferentes categorias de mundos habitados e vai falar dessa progressão espiritual desses diferentes grupos. E por último, no livro A Gênese, que foi o último escrito organizado pelo Sr. Allan Kardec, esta obra se divide em 3 partes. Nós vamos encontrar essas informações de pluralidade dos mundos habitados na primeira parte, principalmente no capítulo 6, a uranografia geral, que é um capítulo todo psicografado por Camille Flammarion. O espírito é Galileu Galilei, e aqui nós vamos ver essa ideia da sucessão
criação eterna dos mundos, a ideia de uma pluralidade dos mundos habitados. Também, ainda nessa primeira parte, no capítulo 11, Gênese Espiritual, nós vamos ver aqui o Sr. Allan Kardec discutindo sobre emigrações e imigrações dos espíritos, e comentando inclusive sobre o mito da raça adâmica, da doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. E por último, nessa terceira parte das predições, nós vamos ver o belo capítulo 17, Predições do Evangelho, mas principalmente é o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, em que os sinais dos tempos e a geração nova, nós vamos ver o Sr. Allan Kardec, juntamente com os espíritos, discutindo a ideia da pluralidade dos mundos habitados, nessa perspectiva de emigração dos espíritos e imigração dos espíritos, ou seja, espíritos que vêm em carne. O capítulo 18 de A Gênese, na terceira parte, Os Tempos São Chegados, com os dois tópicos, Sinais dos Tempos e a Geração Nova, então traçam essa visão panorâmica de imigração dos espíritos e de imigração dos espíritos no planeta Terra. Essa ideia é desenvolvida por vários espíritos, por exemplo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, como Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e André Luiz em Evolução dos Mundos, como também em outras obras. Nós vamos ver também Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, desenvolvendo essa ideia de contato com espíritos de outros orbes e das imigrações que ocorrem desses outros orbes, desses outros planetas. Portanto, a ideia da pluralidade das existências, ela é básica no Espiritismo constituinte, porque ela vai ser uma ideia corolária, ou seja, correlacionada com outras ideias, como a ideia da reencarnação mesmo. Seria impossível nós termos essa ideia de reencarnação apenas neste orbe do planeta Terra. É preciso ter essa perspectiva de progressão e desenvolvimento das potencialidades do espírito em outros orbes, mesmo porque a própria Terra chegará um dia em que vai extinguir-se. Como o Sol, por sua vez, também haverá de extinguir-se. E, na perspectiva espírita, a ideia realmente de um universo habitado por vários orbes com seres inteligentes é uma ideia básica. Seria um contraditório, uma arrogância de nossa parte acreditar que somente o planeta Terra possuísse a possibilidade de vida inteligente. De fato, nós temos outros planetas, outros orbes, e nós vamos encontrar na literatura espírita, desde Camille Flammarion até os espíritos dos dias atuais, que têm, pela psicografia de vários médiuns sérios, trazido essas informações. Nós agradecemos a Robson Santo pela disponibilidade em estar aqui conosco, aumentando o nosso leque de conhecimento e trazendo os comentários desse tema tão pertinente, mundos habitados. Estaremos de volta no próximo domingo às 10 da manhã com mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delane. Informo que continuamos com nossa campanha GEGAD Solidário. Todo último domingo do mês vamos às ruas ao encontro de pessoas que estão em situação de rua. Levamos um lanche, um sanduíche, um bolo, água, suco, material de higiene também e alimento para os animais. Você que queira contribuir com a nossa campanha, entre em contato conosco através das nossas redes sociais: Instagram, YouTube e Facebook, @GEGAD Espírita. Fiquem todos na paz, na luz e na harmonia do Cristo, nosso modelo, nosso mestre. Tenham uma boa semana e até domingo.